meu laboratório não tinha vista para o mar. Enquanto Florianópolis se espreguiçava lá fora, com seu sol dourado beijando as praias da Joaquina e a Lagoa da Conceição, meu mundo era a luz branca e fria da bancada e o zumbido dos ultracongeladores. Meu nome é Doutora Alice Moreira, e por 15 anos, eu vivi naquele santuário de vidro e aço. Foi ali que, junto com meu mentor e sócio, Dr. Varela, eu transformei um sonho nascido nos corredores da UFSC em uma realidade bilionária, a farmacêutica Bionova. Ele era o rosto, o homem de negócios. Eu era o cérebro, a cientista que passava as noites em claro. E foi ali que eu criei o impossível. Um composto molecular, que batizei de Rememora, capaz não apenas de frear, mas de reverter os estágios iniciais da doença de Alzheimer. Vi com meus próprios olhos, nos ensaios clínicos, pacientes que não lembravam o nome dos filhos voltarem a contar histórias da infância. Era mais que um remédio. Era um milagre. A Bionova, nossa pequena startup catarinense, estava prestes a se tornar a empresa mais importante do mundo. A traição foi tão precisa e estéril quanto uma cirurgia a laser. Varela convocou uma reunião de emergência do conselho. Entrei na sala de vidro, no último andar do nosso prédio espelhado na SC 401, esperando encontrar champanhe e celebração. Em vez disso, encontrei Varela ladeado por 2 advogados de São Paulo que eu nunca tinha visto. O sorriso dele, que um dia foi paternal, agora era o de um predador. Ele foi direto ao ponto. Com base em inconsistências metodológicas e uma auditoria interna, eu estava sendo formalmente desligada do projeto Rememora. Meu nome seria removido da patente principal por quebra de protocolo. E, como cofundadora, minha participação na empresa seria liquidada compulsoriamente por uma cláusula de moralidade que ele havia inserido no contrato social anos atrás e que eu, em minha confiança cega, nunca li direito. Em 10 minutos, a obra da minha vida, minha empresa, meu futuro, tudo foi roubado de mim com jargões corporativos e assinaturas em papel timbrado. Fui escoltada para fora do prédio que ajudei a erguer, com uma caixa de papelão contendo meus pertences pessoais. Lá fora, o vento da tarde soprava do mar. Varela e seus novos amigos, eu imaginava, estavam brindando o maior roubo da história da indústria farmacêutica. Eles tinham o meu milagre engarrafado. Tinham a patente, os lucros, o futuro. Mas eles não sabiam de uma coisa. Eu sou uma cientista. E todo cientista sabe a importância de uma variável de controle. No coração da molécula do Rememora, entre milhares de sequências de aminoácidos, eu deixei uma assinatura. Um gatilho molecular adormecido, indetectável em qualquer teste padrão. Uma pequena, elegante e deliberada falha. E somente eu no mundo possuía a chave para ativá-la. Os primeiros dias foram um borrão de humilhação. Meu nome, antes sinônimo de inovação em Florianópolis, agora era sussurrado com pena ou desprezo nos corredores da universidade. Vi Varela na televisão, o rosto contrito, falando sobre a dolorosa, mas necessária decisão de me afastar para proteger a integridade do Rememora. Ele era o herói, o guardião da ética. E eu, a pária. A criadora, apagada da própria criação. Voltei para o meu apartamento no Campeche, e a vista para o mar, que antes me trazia paz, agora parecia zombar da minha prisão. A tentação de simplesmente desaparecer, de deixar Varela vencer, foi imensa. Mas, em meio à raiva e à dor, meu cérebro de cientista começou a funcionar. Destruir é fácil. Expor a fraude, humilhá-lo no campo que ele mais prezava, o da lógica e do resultado, isso sim era um problema científico interessante. E eu nunca recusei um bom problema. A falha que eu havia deixado no Rememora era minha obra-prima de malícia. O medicamento, em seu estado atual, era perfeito. Mas, em sua estrutura, havia um receptor molecular inativo, um endereço químico que só eu conhecia. Se a molécula-chave correta fosse introduzida, ela se encaixaria nesse receptor como uma chave na fechadura, desencadeando uma reação em cascata que não tornaria o remédio tóxico, eu jamais faria mal a um paciente. A reação simplesmente neutralizaria o princípio ativo, tornando o milagroso Rememora tão útil quanto um copo de água com açúcar. De um dia para o outro, a cura se tornaria placebo. O desafio era sintetizar a molécula-chave. Era um processo complexo que exigia um laboratório, e o meu acesso a qualquer instalação de pesquisa na cidade estava obviamente revogado. Eu precisava de um lugar fora do radar e, mais do que isso, precisava de um aliado. Só havia um nome na minha lista, Léo. Um ex-aluno meu, um gênio da bioquímica com um desprezo saudável por regras e burocracia.
Ele havia sido expulso da universidade por conduzir experimentos não autorizados, mas a verdade é que ele estava a anos-luz de distância de todos os professores. Eu o encontrei em um galpão nos fundos do bairro Capoeiras, onde ele havia montado um laboratório de biotecnologia independente, fazendo de tudo, desde a análise de suplementos alimentares até a criação de leveduras customizadas para cervejarias artesanais. Ele me ouviu em silêncio, os olhos brilhando por trás dos óculos de aro grosso. Quando terminei de explicar o plano, ele não pareceu chocado. Parecia fascinado. Doutora Alice, ele disse, com um sorriso largo, então você não quer apenas processá-los. Você quer executar o hack bioquímico mais elegante da história. Desativar o produto deles em escala global, usando uma chave que só você pode criar. Isso é poesia. Estou dentro. Naquela semana, meu dinheiro da rescisão, que Varela me pagou pensando ser o preço do meu silêncio, foi investido. Compramos novos equipamentos, reagentes raros. O galpão barulhento de Léo se tornou o nosso quartel-general. Ele, com suas habilidades de improviso e contatos no submundo da ciência, e eu, com o conhecimento que eles pensaram ter roubado. No final da segunda semana, estávamos diante da tela do computador, observando a simulação da estrutura molecular do Rememora. Apontei para uma pequena dobra na complexa cadeia de proteínas. É aqui, Léo, eu disse, sentindo um calafrio de poder. Este é o portão do castelo deles. E nós estamos prestes a construir o Ariete. O desespero havia ido embora. Em seu lugar, havia apenas o foco frio e absoluto em um belo e complexo experimento. O experimento da minha vingança. Os 6 meses seguintes foram uma imersão total. Enquanto o nome de Varela estampava capas de revistas de negócios e ciência como o gênio catarinense que curou Alzheimer, eu e Léo vivíamos na penumbra do nosso galpão, em uma corrida silenciosa contra o tempo. O mundo via a Bionova se preparar para um lançamento global, as ações disparando na bolsa, os acordos bilionários sendo fechados. Eu via apenas a contagem regressiva para o dia do meu juízo final. Sintetizar a molécula-chave foi o trabalho mais difícil da minha vida. Cada dia era uma batalha de tentativas e erros, de cálculos refeitos à exaustão. Léo era incansável, sua energia de jovem anarquista me impulsionava quando o cansaço ameaçava me derrubar. E, em meio a esse trabalho febril, comecei a ver algo que não havia antecipado, o rosto humano do meu milagre roubado. Começaram a aparecer as reportagens. Histórias dos pacientes que participaram da fase final dos testes clínicos e que continuavam recebendo o Rememora. Um avô em Blumenau que pôde ir à formatura da neta e se lembrar do nome dela. Uma senhora em Porto Alegre que voltou a pintar, suas mãos firmes novamente. Eram histórias lindas, comoventes. E cada sorriso, cada lágrima de alegria daquelas famílias, era uma facada no meu plano. A minha vingança, tão pura em sua lógica científica, de repente ganhou um custo humano aterrorizante. Ao acionar o gatilho, eu não estaria apenas destruindo o império de Varela, eu estaria roubando de volta a esperança daquelas pessoas. Eu, a criadora, me tornaria a destruidora. Aquele dilema moral me assombrou por noites a fio. Minha vingança valia a dor de tantos inocentes? Foi Léo quem me deu a perspectiva que eu precisava. Doutora, ele disse, me vendo contemplar uma foto de uma daquelas famílias. O Varela vai colocar o preço do Rememora nas alturas. Essas pessoas que você está vendo são a exceção. A verdade é que ele não vai salvar o mundo. Ele vai vender a cura apenas para os bilionários que puderem pagar. O que você está fazendo não é para destruir a cura, é para provar que ela nunca pertenceu a ele. É o único jeito. As palavras dele eram duras, mas necessárias. Elas reafirmaram o meu propósito. Finalmente, em uma madrugada chuvosa de Florianópolis, conseguimos. Em um pequeno frasco de vidro, uma solução perfeitamente clara. A chave. A arma mais poderosa e silenciosa do mundo. Agora, eu precisava de um mapa. Precisava saber exatamente quando e como o lançamento global aconteceria para que o meu ataque tivesse o máximo impacto. Eu precisava de um espião. O nome era óbvio, Sofia, minha antiga protegida no laboratório. Uma pesquisadora jovem e brilhante que eu treinei, mas que, como tantos outros, ficou em silêncio quando fui expulsa, com medo de perder o emprego. Eu sabia que a culpa a consumia. E eu usei isso. Marquei um encontro com ela em um café em Santo Antônio de Lisboa, longe dos olhos da Bionova. Ela chegou pálida, quase em lágrimas. Doutora Alice, eu sinto tanto. Eu fui uma covarde.
Eu a interrompi, a voz fria, sem emoção. Eu não preciso do seu remorso, Sofia. Preciso da sua ajuda. Varela destruiu minha carreira com mentiras. Estou montando um processo para limpar meu nome e provar a minha autoria. Para isso, preciso do cronograma de lançamento do Rememora. Rotas de distribuição, datas para cada país, tudo. Você tem acesso a isso. A expressão dela mudou de culpa para determinação. A chance de se redimir, de ficar do lado certo da história. Sim, doutora. Eu consigo. Considere feito. Ela se tornou minha espiã, sem saber a verdadeira natureza da guerra para a qual ela estava fornecendo o mapa. Voltei para o galpão naquela noite com uma pasta de documentos e o frasco com a chave no bolso. Eu tinha a arma, e agora tinha a inteligência. Olhei para o líquido límpido. A questão não era mais se eu conseguiria me vingar. Era sobre o que eu me tornaria quando o fizesse. Sofia se provou uma espiã nervosa, mas eficiente. As informações começaram a chegar em e-mails criptografados que Léo havia preparado. Eram fotos de documentos, planilhas de logística, cronogramas de produção. Em nosso galpão, montamos um quadro branco e começamos a mapear o império da Bionova como generais planejando uma invasão. Cada nova informação era uma peça no quebra-cabeça da queda de Varela. Enquanto isso, o mundo celebrava. Varela estava em toda parte. Em Davos, falando sobre o futuro da medicina. Em revistas, posando em seu laboratório impecável, o meu laboratório, com um sorriso humilde que me dava náuseas. Sofia nos contava sobre a atmosfera dentro da empresa. Ele havia se tornado um tirano paranoico, desconfiado de todos, mas, em sua arrogância, nunca suspeitou da jovem e quieta pesquisadora que ele mal notava. A arrogância dele era nossa maior aliada. Foi Sofia quem nos trouxe a peça que mudou todo o nosso plano. A Bionova estava organizando um evento de lançamento global para o Rememora. Seria em São Paulo, em um centro de convenções, transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Varela, é claro, seria a estrela, o apresentador do milagre. E, para o grande final, a primeira remessa oficial do medicamento, um container criogênico especial, seria simbolicamente despachado do evento para o maior hospital do país. É isso, Léo, eu disse, quando li o e-mail da Sofia. Meu plano inicial, mais vago, de talvez contaminar um lote na fábrica, pareceu amador. O universo, em sua ironia, estava me dando um palco. A nossa reação foi imediata, e nosso plano se ajustou àquela nova e espetacular oportunidade. Destruir a Bionova silenciosamente não era mais suficiente. Eu queria que Varela caísse em público, no exato momento de sua maior glória. O alvo não seria mais a fábrica em Florianópolis. Seria aquele único e simbólico container. O desafio era como chegar até ele. A segurança seria máxima. E foi aí que o gênio de Léo brilhou. Invadir o caminhão é arriscado, disse ele, os dedos voando pelo teclado. Mas todo container criogênico moderno tem um sistema de monitoramento remoto. Temperatura, pressão, níveis de oxigênio, e uma válvula de purga de segurança, para liberar pressão em caso de emergência. Se eu conseguir o número de série do container, eu consigo acessar o sistema. A pressão agora estava sobre Sofia. Em uma mensagem tensa, expliquei a ela que, para o meu processo, eu precisava provar que a Bionova estava usando um transportador específico e que, para isso, precisava do número de série do container que seria usado no evento. Ela ficou apavorada com o risco, mas a culpa e o desejo de me ajudar foram mais fortes. 3 dias depois, a foto de uma etiqueta de metal com uma longa sequência de números e um código de barras chegou ao meu e-mail. Passamos a noite seguinte em claro. Léo, com uma concentração quase maníaca, explorava as brechas no software da empresa de logística. E então, às 4 da manhã, ele se virou para mim, tirou os óculos e sorriu, exausto e triunfante. Eu estou dentro, ele disse. Do meu notebook, eu consigo controlar a válvula de purga daquele container por exatos 5 segundos. É o tempo suficiente para aerosolizar a sua chave lá dentro, sem disparar nenhum alarme de pressão. A neutralização seria silenciosa e invisível. Olhei para o calendário na parede. O evento de lançamento era em uma semana. Eu tinha a arma. Eu tinha o mapa. E agora, eu tinha o controle do gatilho. Varela ia subir ao palco como um deus da ciência. E eu, do meu galpão empoeirado em Florianópolis, faria o seu milagre virar pó. A última semana antes do lançamento foi a mais longa da minha vida.
Nosso galpão em Capoeira se tornou uma bolha de tensão e cafeína. Léo monitorava a logística do container, enquanto eu repassava a sequência de ativação da chave 1000 vezes na minha cabeça. O plano era tecnicamente perfeito. Mas a vingança, descobri, não é um problema que se resolve apenas com a lógica. O fator humano começou a complicar as coisas. Primeiro, a Sofia. O pânico dela era quase palpável através das mensagens criptografadas. Doutora, eles estão tratando esse lançamento como o evento do século. Estão falando em salvar milhões de vidas. O que o seu processo vai fazer? Eu estou com medo. Ela era um peão assustado no meu jogo, e o medo dela me lembrava constantemente que minhas ações tinham consequências para os outros. Para piorar, Varela parecia determinado a tornar minha vingança o mais pessoal possível. Sofia me enviou a gravação de um brinde que ele fez na Bionova. Com uma taça de champanhe na mão, ele disse, e devemos um reconhecimento especial à doutora Alice Moreira. Seus estudos iniciais, embora repletos de falhas que tivemos que corrigir, foram a semente do nosso sucesso. Onde quer que ela esteja, espero que encontre paz. A condescendência, a mentira deslavada dita para a minha equipe, para os meus colegas, o ódio que senti foi um ácido, queimando qualquer vestígio de dúvida que eu pudesse ter. Mas a prova de fogo veio de onde eu menos esperava. Em uma noite, recebi um e-mail em minha antiga conta da universidade, que eu raramente checava. O remetente eu não conhecia. O assunto era, uma carta para a verdadeira criadora do Rememora. Abri, e as palavras que li quase me fizeram jogar o notebook na parede. Era do filho de um dos pacientes do ensaio clínico, o senhor de Blumenau cuja história eu tinha visto na TV. Prezada doutora Moreira, começava a carta. Perdoe o atrevimento de encontrá-la. Sei que a Bionova a afastou, e não me importam os motivos deles, pois sei que são mentira. Eu só precisava dizer isto diretamente à senhora, muito obrigado. Meu pai, que há 2 anos não sabia meu nome, hoje me ajuda a fazer o dever de casa da minha filha, a neta dele. Ele voltou. O seu remédio não o curou de uma doença, a senhora o resgatou de um túmulo. Sei que o Dr. Varela leva o crédito, mas para minha família, a verdadeira heroína, o verdadeiro gênio, sempre será a senhora. Que Deus a abençoe. Aquela carta me quebrou. A minha vingança, tão clara, tão justificada, de repente pareceu um ato de crueldade monstruosa. Eu iria tirar aquele avô de sua neta pela 2ª vez. Eu, para punir um culpado, sentenciaria dezenas de inocentes a voltarem para a escuridão. Olhei para o pequeno frasco da chave que estava em nossa câmara de segurança. Era o veneno para minha própria cura. Foi Léo quem me encontrou, paralisada, olhando para a tela. Ele leu o e-mail por cima do meu ombro. E então disse, com a simplicidade brutal da juventude, doutora, Varela vai vender o Rememora por R$1 milhão por ano, por paciente. Quantas famílias como a deste e-mail poderão pagar por isso? 5? 10? O que o senhor de Blumenau recebeu foi um passe VIP de marketing. O que você vai fazer no sábado não é destruir a cura. É destruir o monopólio da cura. É um ato de justiça, não de crueldade. Você está lutando por todos os avós que não terão a mesma sorte que ele. As palavras dele me atingiram. Ele estava certo. A minha dor, a minha vingança, era pequena. Mas o princípio por trás dela era enorme. Não se tratava mais de mim contra Varela. Tratava-se da ciência contra a ganância. Archivei o e-mail. Levantei-me, a dúvida finalmente silenciada por uma clareza gelada. Fui até o nosso quadro branco, onde o cronograma da operação estava desenhado. Léo, eu disse, a voz firme como aço. Prepare a sequência de ativação e reserve nossas passagens para São Paulo. A viagem começa amanhã. Vamos acabar com isso. São Paulo nos recebeu com seu abraço de concreto e um céu cinzento. Nosso quartel-general era um quarto de hotel anônimo, no 23º andar de um prédio com uma vista perfeita para o centro de convenções onde Varela teria seu dia de glória. O contraste com a beleza solar de Florianópolis era gritante. Aqui, o ar cheirava a poder e a poluição. Era o habitat natural dele. Os 2 dias que antecederam o lançamento foram um balé de precisão e nervos de aço. Léo, em seu canto do quarto, transformou nossa suíte em uma central de comando, com 3 notebooks e uma parafernália de antenas e discos rígidos. Ele era um maestro regendo uma orquestra de códigos e sinais, monitorando em tempo real o transporte do container criogênico desde o aeroporto até o local do evento.
Eu, por minha vez, repassava os cálculos da dispersão da molécula-chave, garantindo que a neutralização fosse total e instantânea. Na noite anterior ao evento, ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas olhando as luzes da cidade. O container já estava no subsolo do centro de convenções, um dragão adormecido esperando para ser exibido. Nossa janela de oportunidade seria durante o discurso de Varela. Sabe, doutora, Léo quebrou o silêncio, sem tirar os olhos da cidade. Quando eu estava na faculdade, eu sonhava em descobrir algo que mudasse o mundo. Acho que, de um jeito bem torto, é o que a gente vai fazer amanhã. Eu sorri, um sorriso cansado. Eu também sonhava em mudar o mundo, Léo. Quando criei o Rememora, achei que tinha conseguido. Mas aprendi que não adianta criar um milagre se você o entrega nas mãos de homens que só acreditam em dinheiro. Às vezes, para criar algo verdadeiramente novo, você precisa primeiro queimar o que está podre. Aquele momento selou nossa parceria. Não éramos mais professora e aluno. Éramos dois cientistas com um propósito, cada um com suas próprias motivações, mas com o mesmo alvo. Recebi uma mensagem da minha irmã, a única pessoa da minha família com quem eu ainda falava. Ela não sabia dos detalhes, apenas que eu estava em São Paulo para resolver uma pendência. A mensagem era simples: boa sorte aí. Juízo. Aquele pequeno gesto de normalidade, de afeto, me lembrou do mundo real que existia para além da minha vingança. Na manhã do evento, a tensão no quarto era elétrica. Ligamos a TV para assistir à cobertura ao vivo. Vimos os tapetes vermelhos, os jornalistas de todo o mundo, os executivos de terno chegando. E então, o carro preto. Varela desceu, acenando para as câmeras, o rosto radiante de triunfo. O salvador da humanidade. Meu estômago se revirou. Léo se virou para mim, o rosto iluminado pela tela do notebook principal. O container está online. Todos os sistemas de monitoramento estão ativos e parecendo normais. Acesso à válvula de purga estabelecido. Estamos prontos. Ele me entregou um pequeno tablet. Na tela, um único botão virtual vermelho, com a palavra ativar. No seu comando, doutora. Peguei o tablet. A superfície era fria. Olhei para a tela da TV, Varela estava subindo ao palco, sob uma chuva de aplausos. Olhei o relógio na parede. O show dele começaria em 5 minutos. O nosso, também. Na tela da TV, Varela era a imagem do sucesso. O terno caro, o cabelo impecável, a confiança de um homem que acredita ter vencido. Ele caminhava pelo palco, a voz ressoando pelo centro de convenções e pelas televisões do mundo todo, falando sobre esperança, inovação e o futuro da humanidade. A cada palavra, a cada mentira que saía de sua boca, meu dedo coçava sobre o botão vermelho no tablet. Ele está no auge, Léo sussurrou ao meu lado, os olhos fixos em seu notebook de monitoramento. O container está selado e pronto. A plateia está hipnotizada. Varela se aproximou do clímax de sua apresentação. O Rememora não é apenas um medicamento. É uma promessa. A promessa de que as memórias, a essência de quem somos, não precisam mais ser perdidas para sempre. Ele sorriu para a plateia. E para simbolizar o início desta nova era, o primeiro lote do Rememora será despachado agora, ao vivo, para iniciar sua jornada de cura pelo país. No telão atrás dele, surgiu a imagem ao vivo do container criogênico, branco e imaculado, sendo fechado e lacrado. O público aplaudiu de pé. Varela ergueu os braços, banhando-se na glória. Na glória que era minha. Aquele era o sinal. Olhei para Léo. Ele assentiu, um movimento quase imperceptível. Olhei de volta para a tela, para o rosto triunfante do homem que me roubou a vida. E, com a calma de quem calibra um microscópio, eu apertei o botão. No nosso quarto de hotel, nada aconteceu. Nenhuma explosão, nenhum som. Apenas uma linha de código que apareceu na tela de Léo, sequência de ativação enviada. Resposta positiva. Válvula acionada. Dispersão concluída em 5.0 segundos. Eu imaginei a cena dentro daquele container. Um sopro quase invisível de gás, liberado por uma válvula de segurança. Minha molécula-chave, a minha criação vingadora, se espalhando silenciosamente, encontrando e se acoplando a cada molécula do meu milagre. Uma dança bioquímica silenciosa e letal. Em menos de 1 minuto, 80 bilhões de dólares em pesquisa e potencial de mercado haviam sido transformados em um placebo caríssimo.
O milagre estava morto. Mas a minha vingança não era apenas destruir. Era expor. Enquanto Varela brindava no palco, Léo executava a segunda parte do plano. Ele abriu uma nova janela e enviou um e-mail, de uma conta anônima e criptografada, para uma única pessoa, Clara Vasconcelos, a jornalista investigativa mais temida e respeitada do jornalismo científico brasileiro. O e-mail continha 3 anexos e uma única frase. Os anexos eram: um trecho das minhas anotações originais, com data, provando minha autoria, uma cópia de um e-mail interno da Bionova, vazado por Sofia, onde Varela instruía a equipe legal a encontrar uma brecha para me remover da patente, e os dados brutos que comprovavam que o lote inaugural do Rememora havia sido quimicamente neutralizado. A frase dizia: a criadora foi apagada. A cura foi desativada. Pergunte à Bionova o porquê. Fechamos tudo. Léo limpou os discos rígidos, deixando 0 vestígios da nossa presença. Eu desliguei a TV no momento em que Varela, sorridente, descia do palco. O show dele havia acabado. O nosso trabalho também. Não esperamos para ver o resultado. Sabíamos que a semente que plantamos germinaria no caos. A minha vingança não foi um ato de destruição barulhenta. Foi a inserção de uma única e elegante variável no sistema deles, a verdade. E a verdade, eu sabia, faria o resto do trabalho. Nós não ficamos em São Paulo para assistir ao incêndio. A nossa parte estava feita. Voltamos para Florianópolis, para o nosso galpão, e acompanhamos a destruição de longe, como cientistas observando um experimento controlado. A matéria de Clara Vasconcelos foi publicada 48 horas depois do evento. Foi a manchete de capa do maior portal de notícias do país. Bionovagate, fraude, roubo de patente e sabotagem marcam lançamento de remédio milagroso. A história explodiu. A primeira remessa do Rememora foi interceptada e testada por agências reguladoras, que confirmaram, era inerte. O castelo de Varela, construído sobre a minha ciência, desmoronou em um único dia. As ações da Bionova viraram pó. Os investidores o processaram. O governo abriu uma investigação por fraude. Varela, o gênio aclamado, se tornou o maior vigarista da história da ciência brasileira. Ele perdeu tudo, a empresa, a fortuna, o respeito. O império dele ruiu, exatamente como eu havia previsto. E eu? Meu nome estava em toda parte, agora como a verdadeiramente por trás do Rememora, a vítima de uma conspiração corporativa. Recebi propostas de todas as grandes farmacêuticas do mundo, cheques em branco para reconstruir meu trabalho. Recusei todas. Eu não destruí um monstro para criar outro. Com os recursos que recuperei nos processos judiciais e com a ajuda de alguns investidores éticos que o Dr. Bastos me apresentou, eu e Léo demos um novo destino ao nosso galpão em Capoeiras. Ele se tornou a sede do Instituto Moreira, um centro de pesquisa independente e de código aberto. Nossa missão: criar ciência acessível. Sofia, que pediu demissão da Bionova no dia em que o escândalo estourou, se tornou nossa chefe de laboratório. A fórmula original do Rememora, a versão sem a falha, foi doada por nós a um consórcio de universidades públicas. Eles continuariam o desenvolvimento, com o compromisso de torná-lo acessível a todos, não apenas aos ricos. Hoje, não trabalho mais em um laboratório fechado. Minha bancada é uma mesa em um café na beira da Lagoa da Conceição. Daqui, eu coordeno pesquisas, oriento uma nova geração de cientistas como o Léo, e nunca perco o pôr do sol. A vingança não me devolveu os 15 anos que perdi, nem apagou a cicatriz da traição. Mas ela me deu algo mais valioso. Varela roubou o meu remédio, mas, no processo, eu recuperei a minha ciência. E uma ciência livre, focada em curar e não em lucrar, eu descobri, é o maior milagre de todos. A vingança de Alice nos mostra que a inteligência é a arma mais poderosa e que a verdade, mesmo que demore, sempre encontra um jeito de vir à tona. Foi uma jornada de traição, genialidade e, finalmente, de justiça. O que você achou do plano dela? Foi uma vingança merecida? Deixe sua opinião e suas teorias aqui nos comentários. Se você vibrou com essa história eletrizante, mostre seu apoio com um like e, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para não perder nenhuma trama. Ative o sininho para ser notificado. Um grande abraço e até a próxima!